Bom, gravando. Bom dia para todo mundo. Hoje a nossa aula é sobre grafos planares. É a primeira aula sobre grafos planares, tá? É uma aula que tem, além das definições, tem as primeiras propriedades que aparecem. A aula que vem eu também vou continuar falando sobre grafos planares. E aí vou relacionar com outros problemas, eventualmente problemas de coloração vai aparecer. A caracterização dos grafos planares também vai aparecer na próxima aula. Hoje são condições necessárias que a gente vai tratar basicamente sobre os grafos planares, tá? Bom, vamos? Ah, não tá mudando. Não tá mudando. Bom, vou abrir a tela cheia, então. Vocês estão vendo a tela cheia, né? Estamos. Tá. Bom, aqui agora deve ir. Bom, beleza. Enfim, vamos lá. A definição de grafos planares é o seguinte. A gente diz que o grafo ele é planar se existe uma representação plana para ele em que não tenha cruzamento de arestas. É isso, tá? Se você tem um grafo, a gente já viu que o grafo ele admite vários desenhos, né? Várias representações do mesmo grafo. O que importa para o grafo são os vértices e a vizinhança deles. Então, se você tem dois grafos que preservam essas propriedades, então eles são isomorfos, né? Então, você pode desenhar um grafo de muitas maneiras. E aí, se você consegue, de uma dessas formas, desenhar num plano em que não exista cruzamento de arestas, então esse grafo é planar. Aqui tem um exemplo. Bom, repara que esse grafo aqui tem cruzamento de arestas. Essa aresta está cruzando com essa aresta, é um K4. Mas ele é planar? Para responder essa pergunta, não basta você ter um desenho e ver que esse desenho não é planar. Mas existem muitos outros desenhos para o mesmo grafo, né? Então você teria que meio que ficar tentando diversos desenhos até conseguir alguma representação que seja plana, e aí sim ele vai ser planar ou não. Não tem nenhuma representação dele de modo a não ter cruzamento de aresta. Então ele não é planar, certo? Então, essa resposta aqui é que sim. Para esse grafo, apesar essa representação não ser plana, existe uma outra representação do mesmo grafo que ela é plana. Então, esse grafo é aplanar. Beleza? Porque repara que esses dois grafos são isomorfos, né? São quatro vértices, os quatro vértices têm grau 3, ou seja, é um grafo completo. E aqui eu consegui um desenho dele sem cruzamento de aresta. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Vamos responder algumas perguntas sobre o grafo ser planar ou não. Toda árvore é um grafo planar? Acho que sim. Aham. Então, mas tem alguma justificativa para isso? Consegue argumentar de alguma forma? Tem algum modo que você possa ter de representação de árvores de modo a ter que sempre, se for dessa forma, então o grafo é planar, a árvore é planar? Ou é o tipo de coisa que você vê, poxa, é tão direto que nem precisa argumentar? Não, acho que precisa argumentar, mas eu ainda não consegui ver. Quando você falou, eu intuitivamente achei que era. Uhum. Se achar um argumento, ainda tem que pensar um pouco mais. Calma aí. Porque nem toda árvore nem toda árvore que eu apresento para vocês, ela é necessariamente desenhada sem ter cruzamento de arestas, né? Por exemplo, sei lá, fazer uma árvore aqui. Até aqui tá ok, tá planar. Mas se eu venho para cá e eu volto para cá, tá, é uma árvore e teve cruzamento das arestas, né? Mas é claro que eu fosse a barra para isso também, né? Então não é qualquer representação de uma árvore que vai ser uma representação plana, né? Mas toda árvore é planar? Sim, a resposta é sim, tá?
como seria uma maneira de você argumentar isso? Uma resposta para isso poderia ser, ó, qualquer árvore pode ser enraizada, né? É uma coisa que está me vindo aqui agora, tá? Pode ser que seja, tenha algum outro jeito e tudo mais, mas, enfim, toda árvore pode ser enraizada. Então, você ter uma raiz é o nó que está no nível mais acima de todos, né? Ou o nível zero, né? A gente diz nível é de cima para baixo, né? É que está no menor nível de todos. Essa é a raiz, certo? Então, o seu desenho vai ser sempre daí para baixo, né? E você sempre vai ter o pai, que é, no caso aqui, a raiz, e os seus filhos. Então, essa construção já implica ser uma representação plana, inerente a ser assim, de cima para baixo, né? Então, você não está cruzando as arestas, você está indo para os ramos, você está descendo para os ramos. É claro que estou falando de um jeito bem informal, né? Mas, e como cada nó que está aqui, você vai desenhando, existe um único caminho a ser percorrido, então não vai ter cruzamento de arestas aqui voltando, uma outra aresta daqui para cá, e depois daqui vindo para cá e vindo para cá, né? Não existe algo desse tipo para ter esse cruzamento de arestas, né? Então é um argumento bem simples, que na verdade é informal, o jeito que eu estou falando, mas que é suficiente para argumentar que a resposta disso aqui é sim, tá? Beleza? Entenderam? Pô, por que não está indo? Eu acho que tem uma coisa zoada aqui. Aí vai para o lado. Não queria deixar em tela cheia. Mas vai. Beleza. Então, ok para essa pergunta, né? Agora, todo grafo ciclo é um grafo planar? Também é. Também, né? Isso aqui é a própria construção, né? Você tem exatamente aqui dois caminhos entre qualquer par de vértices, né? Então, você faz de um jeito aí que não tenha cruzamento bem diretão, né? Agora, todo grafo completo é um grafo planar? Aí eu acho que não. Aí vamos ver melhor sobre isso, tá? Bom, o K3 é completo? Ops, o K3 é planar? Sim. K3 é. O K2 é? É, né? O K1 também. Agora o K4, a gente acabou de ver que sim. Será que o K5 é? Vamos ver melhor em relação ao K5. Ó, esse é um K5, tá? Isso é uma representação que não é plano do K5, né? O que você teria que tentar ver de modo a ter que o grafo é planar aqui? É tentar puxar a aresta para fora, tenta passar por fora, passa por dentro, ver se tem algum jeito de você desenhar isso num plano sem ter cruzamento de arestas. É um jeito, tá? A gente consegue provar que o K5 não é planar, tá? E se o K5 não é planar, o K6 também não vai ser, o K7 também não vai ser, nada para cima dele vai ser, tá? Vamos ver melhor sobre isso já já, tá bom? Sobre em relação ao K5. Todo grafo bipartido é planar? Vamos desenhar alguns grafos bipartidos aqui. Bom, se uma das partes só tem um único vértice, isso é planar, né? Porque é uma árvore, né? Beleza? Então, K1, N qualquer aqui é planar. Beleza? Então, tem grafos bipartidos que são planares. Porque nesses aqui são árvores até, e a gente acabou de ver que árvores são planares, né? E toda árvore é bipartida. Então, tem grafos bipartidos que são planares. Beleza? Agora, a pergunta é se todo bipartido é planar. Então, aqui uma das partes tendo um único vértice, ok, deu certo. Agora, se tiver aqui dois vértices e aqui três vértices, será que isso aqui é planar? Vamos fazer um grafo bipartido completo. Aqui, aqui, aqui. Aí aqui vou vir para cá. Aqui já foi. Falta o quê? Esse aqui vir para cá, né?
Então, o K23 é planar. Beleza? Entenderam? Então, é um exemplo de grafo bipartido que também é planar e não é uma árvore até, né? Porque esse exemplo aqui que eu fiz, ele era planar, mas tudo bem, é uma árvore. A gente sabe que toda árvore é planar. Toda árvore é bipartida, né? Então, no mundo dos bipartidos, né? Você tem aqui os grafos bipartidos, né? Esse conjunto aqui. Dentro dele, a gente tem as árvores. Então, toda árvore é planar, pô. Então, tem bipartido que é planar. Pega uma árvore qualquer aí. Agora, esse exemplo aqui, ele está aqui dentro, ó. É um grafo que é bipartido e que ele é planar e não é árvore. Beleza? Então, será que todo bipartido é planar? Alguma intuição? Eu fiz um K23. Vamos fazer um K24? Isso aqui é bem um joguinho, tá, gente? É como se fosse você tá com um filho aí que tá querendo fazer bagunça, tá fazendo bagunça, dá isso aqui para ele de castigo, ó. Dá um desenho para ele, diz que, ó, você tem que desenhar isso aqui sem cruzar as arestas. Eu já fiz isso com o Filipinho já. Ó, aqui, ó, falta agora esse aqui para cá, né? Falta isso aqui para cá. Falta esse aqui para cá. Ops, ali cruzou. Luiz, mas com 2 você pode colocar como se fosse o conjunto Y no meio e o conjunto X, um em cada extremo, e aí vai bater certinho, né? Não entendi o que você falou, não, Luiz, desculpa. Pera aí, rapidinho, só deixa eu terminar de fazer aqui. Esse daqui tem que vir para cá, né? Então, aqui eu posso passar para cá. E aqui posso passar para cá. Então, isso aqui deu planar, né? Fala, Luiz, desculpa. Com 2. O que eu pensei é o seguinte, você assumiu aí que o conjunto X, que são os 2 primeiros vértices, estão em cima. Tudo E bem. os são os 4 que estão embaixo. Você poderia colocar o X em cima, aí depois vinham os 4 vértices do Y, e embaixo o último vértice, e aí ligar... Perfeito. Perfeito comentário, isso aí. Então, você poderia ter um gráfico bipartido sempre quando uma das partes tem 2 vértices, assim, né? Você pega um vértice, aqui é esse vértice, e o outro vértice eu vou botar aqui embaixo. Então, aqui embaixo, ter toda a outra parte, então poderia ter o tamanho que você quisesse, e aqui o outro vértice, né? Um desenho desse sempre é planar. Entenderam o desenho? Desculpa aqui a qualidade do desenho, né? Mas aqui são todos os vértices da outra parte, né? Então, você poderia pôr todos os vértices aqui, né? E faz um bipartida do jeito que você quiser. Se for completo, bota todas as arestas, não tem problema. Daqui você vai tornar vizinhos a todo mundo, e daqui você vai tornar vizinhos todo mundo aqui. Bom comentário, isso aí. Beleza, então, a gente sabe que tem um monte de bipartido aí que é planar, né? Então, qualquer subgrafo do K2, e aí a outra parte tem o tamanho que você quiser, é planar. Perfeito. Agora, vamos olhar. Aqui eu estou fixando bem uma parte até 2 vértices somente, né? Agora vamos olhar. Entenderam o que eu falei até agora, gente? Sim? Sim, eu entendi. Tá. Uhum. Então vamos olhar o K33. Repara que até então o que a gente viu foram os grafos em que os grafos bipartidos, em que uma parte tinha um vértice só. Isso a gente viu que é uma árvore até, né? Porque é uma estrela. É o K1N, K1P. Então, isso é uma estrela que é uma árvore que é planar. Depois a gente viu os casos em que uma das partes tem 2 vértices.
Então, você pode fazer esse desenho que nem o Luiz aí intuiu muito bem, em que uma parte em dois vértices, né? Então, você põe um vértice cá em cima, na outra parte você bota aqui embaixo. E o segundo vértice da primeira parte você bota aqui embaixo, que nem o desenho anterior que a gente viu, né? Aqui. Também vai dar planar. Você põe as arestas que você quiser, pode pôr todas, de modo a ser o bipartido completo, ou pode ter algum subconjunto disso de arestas também, ainda assim vai dar planar. Agora, vamos avançar, né? Em que cada parte tem pelo menos 3 vértices. Então, esse grafo aqui é planar? Não, ele não é planar, tá? Então, você pode tentar pedir para alguém desenhar isso daqui e vai ficar a vida toda, não vai conseguir. O castigo vai ser eterno isso daqui. Como é que a gente prova que o K5 não é planar e que o K33 não é planar? Alguém tem alguma ideia? Teria a ver com a quantidade de vértices e arestas? Isso a gente vai ver lá no finalzinho. Tem sim. Tem uma relação. Se é planar, então a quantidade de arestas vai ter alguma relação com a quantidade de vértices, tá? Mas um outro jeito que existe a gente provar isso, a gente já pode fazer isso agora, usando um famoso teorema que é o teorema da curva de Jordan, tá? É o seguinte. Bom, é bem intuitivo esse teorema aqui, que não é um teorema da área de grafos, tá? É um teorema que existe em topologia, que é o seguinte: a curva C particiona o plano em duas regiões arcoconexas, tá? Então você vai ter uma região interior à curva, vai ter uma região exterior à curva. Então, se um ponto está no interior e outro ponto está no exterior, então a semirreta entre os dois pontos necessariamente tem interseção nessa curva. É bem intuitivo isso. Aqui. Isso aqui é uma curva, tá? Então, é uma curva fechada, tá? Então, se você tem um ponto no interior e um ponto no exterior, então a semirreta, né, que liga os dois, então, se você tem um ponto no interior e você tem um ponto no exterior, então a semirreta, né, é o segmento, né, na verdade, de reta que você tem os extremos nos dois pontos. Então, necessariamente vai cruzar a curva. É isso que diz o teorema. Tá? Entenderam o teorema? Então, se você tem aí no plano, isso daqui é um plano, ou seja, um R2, não é algo em 3D, tá? Não é um R3 ou uma dimensão maior do que isso. Então, tá num plano. Você tem dois pontos, um no interior, outro no exterior. Então, necessariamente, aí o segmento entre os dois vai cruzar aqui no roxo. Entenderam? Isso é o teorema de Jordan. Tá bom? A gente vai usar isso para mostrar que o K5 não é planar, tá? Então, vamos mostrar isso daqui. O K5 não é planar. Como é que a gente faz? A gente vai supor que ele seja planar, tá? E a gente vai tentar fazer um desenho dele no plano. É claro que a gente aqui não vai ficar tentando todos os possíveis desenhos. Então, a gente tem que usar alguma coisa aqui que é necessário para qualquer tipo de desenho. Então, o que a gente sabe é o seguinte: pensa que existe uma representação plana, como eu estava dizendo. Então, são esses 5 vértices aí, de V1 até V5, tá? Você sabe que o grafo é completo, então são coisas que a gente entende sobre o grafo, a partir disso que a gente vai trabalhar. Então, você tem que, para qualquer desenho que você vai fazer, todos os vértices ali têm que ser vizinhos entre si, tá? Então, são coisas que a gente está vendo. São 5 vértices, todo mundo tem que ser vizinho entre si. Então, a gente sabe que como tem pelo menos 3 vértices ali, ou seja, tem 5, 3 desses vértices formam um ciclo. Isso é a curva de Jordan em relação a esse ciclo.
tá? Então, esse ciclo é uma curva de Jordan. Esquece os outros pontos, pensa só nesses três, tá? Vocês concordam que você está querendo desenhar o K5 no plano. Então, você pega 3 pontos iniciais. Isso forma um ciclo. Esse ciclo é uma curva de Jordan em relação a um plano. Concorda? Porque você vai ter ponto no interior, vai ter ponto no exterior. Beleza? Não, Luiz, não peguei, não. Por que não pode ser todos no interior ou todos no exterior? Não, pode. Ponto não significa necessariamente vértice. Aí a gente vai olhar os vértices. Mas pensa que eu estou falando do ponto, talvez você esteja confundindo com vértice. Não é isso. Pensa no plano cartesiano, no R2, tá? Então, você desenhou o seu ciclo ali em algum lugar qualquer que você queria. Agora, nesse plano, você tem pontos dentro, tem pontos fora. Ok? Tá, ok. Tá? Então tá, vamos lá. Agora vamos olhar os vértices, tá? Então, V4 é um ponto especial, que na verdade é um vértice aí, no caso, e ele vai ser representado ou no interior ou no exterior. Tá? Então, você analisar ele no interior ou no exterior, os dois casos são bem similares, então vou analisar só um dos dois casos. O outro caso você pode fazer por exercício, tá? Então, vamos considerar que o V4 é um ponto interior a esse ciclo, a essa curva que foi feita, tá? Então, vamos ver agora em relação ao V5, onde é que ele vai estar, tá? Então, como eu estava falando, o V4 no exterior é tratado de modo similar, tá? Então, com isso, a gente vai ter as arestas V4, V1, V4, V2, V4, V3, que são as arestas com os vértices que existem já naquele plano, né? No seu desenho até agora, dividindo em outras 3 regiões. Aqui está o desenho, tá? Então, eu fiz aqui o V1, V2 e V3, essa curva, e aí eu peguei o V4, eu estou tratando um caso que V4 está dentro dessa curva. Tá? Bom, então, ele estando dentro, você tem agora novas outras regiões. Tá? Beleza? Então, você tem essa parte aqui, que é o interior C1, então é a primeira partezinha da curva, essa aqui é a segunda, que é a terceira. Tá? Então, tudo bem, gente? Então, essa curva aqui, você criou 3 outras curvas. Então, você tem a parte interior dessas 3 novas curvas. Você tem o interior da primeira curva, o interior da segunda e o interior da terceira. Tá? Agora, repara que a gente está no caso em que V4 está dentro. Você pensar V4 fora, não muda muito a análise. Tá? Vamos olhar agora o V5. Então, o V5 ele tem 4 possíveis regiões para entrar. Concordam? O V5 pode estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Beleza? Então, se o V5 estiver no exterior de C, ou seja, aqui fora, repara que pela curva de Jordan, ele vai cruzar em algum momento aqui as arestas que formam essa curva aqui, para chegar até o V4. Certo? Então, ó, se V5 estiver no exterior de C, como o V4 está no interior, pelo teorema de Jordan, né, a aresta V4, V5 corta C em algum momento. Então, não pode estar no exterior. Isso é uma contradição. Tá? Agora, se você for querer pensar, tá, agora vamos pensar o V5 está no interior, algum interior, V5 está aqui nesse interior, no interior de C1. Eu botei aqui análogo, né? Mas seria o quê? V5 está nesse interior aqui. V5 estando aqui,
Então, para ele chegar até V3, você tem aqui essa parte interior de C1 e o V3 está no exterior de C1. Então, necessariamente, você vai ter o cruzamento aqui de algum par de arestas. Ele vai cruzar algum desses roxos aqui. Certo? Entendi. Entendeu? Então, a ou aqui vai seguir de modo análogo. Tá? Então, isso daqui é uma demonstração que mostra que o K5 não é planar. É uma maneira de mostrar isso. Isso, usa bastante coisa topológica que é associada, né? É porque a gente está num plano, né? Então, a topologia do R2 se aplica muito aqui. Apesar de ser um mundo discreto que a gente está considerando, né? Bom, para mostrar que o K33 não é planar, eu deixo como exercício que é muito similar a isso. Você pode tomar um C4, porque repara que não tem C3, mas tem C4, né? Eu desenho aqui o K33. Aqui. Aqui, 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 aqui. Isso é um K4, isso é um C4. Beleza? Ok, gente? Ou aqui, né? Se você pegar esses dois versos aqui de cima e esses dois versos aqui de baixo. Aqui, 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 aqui. Isso é um C4. A partir do C4, porque não existe C3, né? Repara que eu comecei aqui o argumento pensando num C3, né? Aqui. Então, aqui eu formei a curva de Jordan associada a esse ciclo. Da mesma forma, no K33, você vai formar a curva de Jordan associada ao C4. E aí você vai adicionar os outros dois versos que restam. Ou vai ser dentro ou vai ser fora. E aí você vai ter a implicação do cruzamento de arestas, independente do modo que você tenta fazer. Ok? Então, isso mostra que nem o K5, nem o K33 são grafos planares. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais em relação a esse estudo aí, né, de grafo planar, tá? Então, pega um grafo que é planar, como não tem cruzamento de arestas, a gente consegue definir face, tá? Então, toda representação plana de G divide o plano em regiões. Essas regiões é o que a gente chama de face, tá? Então, o grafo ele é planar, então não tem cruzamento de arestas. As arestas que cortam, que delimitam uma nova região, que a gente chama de face. Ok? Por exemplo, o C4 lá. Se o gráfico que eu estou te dando é um C4, tem duas faces, tem duas regiões. Certo? Tem a região que vai estar dentro, tem a região que vai estar fora. Isso é o que a gente vai chamar de face. Tem a face interior, a face exterior. Tá? Vamos chegar lá depois. Mas olha só, C já é uma aresta de um grafo planar. Então, se essa aresta ela é uma ponte do grafo, então só uma face incide nessa aresta. Tá? Se a aresta não é uma ponte, então duas faces incidem na aresta. Ok? Vai ter um desenho aqui já já. Mas estão acompanhando isso, gente? Luiz, eu me perdi aqui. Onde? Nas faces mesmo. Se o grafo é planar. Se o grafo é planar, tem algum desenho dele que você consegue fazer sem ter cruzamento de arestas, né? Então, sei lá, isso aqui é um grafo planar, por exemplo. Nenhuma aresta está cruzando com outra aqui. Tá? Então, isso daqui é uma face, isso aqui é outra face, outra face, outra face, outra face, e
vai ter a face externa aqui. São as regiões que existem ali. Mas a face, então, tem que ser um ciclo. A face tem que ser o ciclo? Não. Não. Ela é um ciclo se não tiver ponte ali. Então, aqui sim é um ciclo, 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 aqui é um ciclo, aqui é um ciclo. Mas olha essa face externa aqui. A gente também define como face. É uma região que existe. E isso daqui não é um ciclo. Olha uma ponte aparecendo aqui. Face é região que as arestas delimitam ali, tá? Se não tiver ponte, se não tiver corte de aresta aí que é uma ponte, então sim, você está correto em dizer que é um ciclo. Mas se tem ponte, então não. Poderia ter aqui para dentro um desenho assim. Isso daqui seria uma face. Não é um ciclo, porque tem essa pontezinha que eu desenho aqui para dentro. Tá? Se você ignora, ou se você considera um gráfico que não tem ponte, você está correto em falar isso aí. São os ciclos. Os ciclos delimitam uma região. Então, isso sim é uma face. Mas definição de face é você ter essa região delimitada. E que aí você pode ter ponte associada, pode ter ponte ali dentro daquela face. Então, não vai ser um ciclo exatamente. Ok? Tá, então qualquer conjunto de 3 vértices delimita uma face. Não. Aqui tenho esse vértice, esse e esse. Eles não delimitam uma face. Perdão, qualquer conjunto de 3 vértices adjacentes entre si. Ou Aí pelo menos sim. que tenham Aí caminho. sim. É. Aham. Tá bom, beleza. É porque eu fiquei com dúvida se região tinha que. Eu fiquei com dúvida do que você chamou de região, na verdade. A Tá bom. região é a separação do plano. É quando você consegue ter. Pensa naquela curva de Jordan lá associada. É quando você consegue formar uma curva de Jordan. Mas induzido ali no grafo, né? Por exemplo, isso daqui, ó, daqui, aqui, 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 aqui. É uma separação. Então você tem a região externa e tem a região interna, mas não é induzido, né? Porque aqui você tem outras sub-regiões aqui, essa aresta separa mais aqui. Entendeu o que eu falei? Entendi, essa última parte, sim. Tá. Então, beleza. Ah, o desenho que eu fiz foi o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo copiar daqui para lá. Consegui. Ó, o que eu estou falando, ó, se a aresta não é uma ponte, duas faces incidem na aresta. Se a aresta é uma ponte, uma face incide na aresta. O que isso quer dizer? Ó, essa aresta aqui, duas faces incidem nela. É essa face e essa face. É a externa. Uma região que existe, essa região externa. Então, isso aqui é uma face também, tá? Essa região aqui, isso é uma face. Cada aresta que está aqui não é uma ponte. Então, duas faces vão incidir em cada aresta. Para essa aresta aqui, duas faces incidem nela. É essa face e essa face. Aqui e essa. Duas faces incidem nela. É essa face e essa face. Duas incidem nela. Essa e essa. Duas incidem nessa. Essa e essa. É uma ponte, então só tem uma face que incide nela. No caso, é a face externa. Entenderam? Entenderam essa observação aqui?
O que significa uma face incidir na aresta é isso. Tá? Bom, com isso, a gente consegue definir o que é o grau da face. É o número de arestas que delimita a face. Tá? Então, é o número de arestas num passeio fechado que delimita a face. É isso. Tá? Então, passeio fechado, repara que passeio, você pode fazer qualquer coisa. Se você retornar lá à aula 1, que eu falei sobre isso, associa o que a gente faz num passeio. A gente pode ir para lá, voltar, ir para outro canto, voltar, passar pela mesma rua milhares de vezes, né? É um passeio. Fechado significa que você vai começar e vai terminar no mesmo lugar, tá? Então, isso delimita uma face. Então, o número de arestas que existe num passeio fechado aí é o grau da face. Ponte conta 2 vezes. Tem uma importância muito grande isso de ponte contar 2 vezes, porque vai vir no próximo slide. Mas vamos ver o exemplo aqui primeiro, tá? Esse aqui é o grafo, e esses F1 até F6 aí são as faces, tá? Então, aqui repara que eu estou definindo o planar, grafo planar, ele não necessariamente ele é um grafo simples, ele pode ter arestas paralelas, laço, pode ter, tá? Então, por isso que aqui até eu fiz esse laço aqui, e ele delimita uma face. É um passeio fechado, você começa aqui, termina aqui no próprio vértice, tá? Existe essa outra face, que é a face externa. É delimitado pelo um passeio fechado aqui, ó. Aqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Delimitou um passeio fechado, então aqui isso daqui é uma face, a face externa, tá? Existe o F2, que é esse triângulo aqui. Daqui vim para cá, vim para cá, vim para cá. Isso aqui essa face. Aqui, olha essa face. Daqui vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Fez um passeio fechado. Repetir aresta, repetir vértice. É um passeio fechado. Delimitou uma face, tá? Então, o número de arestas, repara que é não necessariamente distinto, é justamente por conta desse caso aqui, essa aresta vai ser repetida, vai contabilizar no grau dessa face. Então, aqui, ó, o grau de F1 é 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Usei 5 arestas aqui nesse passeio fechado. Então, o grau de F1 é 5. O grau de F2 é 3. Cadê F2? Aqui, ó. 1, 2, 3. É uma face que é dado por um ciclo. Não tem ponte ali, não tem laço, não tem aresta paralela. São 3 arestas que foram usadas para delimitar aquela face. O grau de F3 é 5. Olha o F3 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz um passeio fechado com as arestas que delimitam aqui essa região. Repara que essa aresta eu coloquei para dentro. Se eu colocasse para fora, ao invés de estar para cá, se ela fosse desenhada para cá, ela seria uma aresta que estaria contabilizando na face externa. Tudo bem? Mas como eu desenhei para dentro, ela está contabilizando nessa face F3. Entendeu? O F4 é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi a região que eu encontrei desenhando aqui essas arestas que delimitam essa face, né? Então, o grau dessa face 4 é 5. O grau da face 6 é 1, porque só usei uma aresta aqui, ó. É essa parte interna aqui. O F5 é 3, porque é o triângulo aqui. Beleza? Passeio mínimo, Arnaldo? Eu entendi o que você falou, porque você poderia, por exemplo, ficar aqui rodando, né? Ficar repetindo, por exemplo, vou Não, no porque vértice, volto. você tem que começar e terminar no mesmo lugar, né? É só na contagem do grau, eu fiquei pensando, por exemplo, você vai do vértice 1 para o vértice 2, depois você volta para o vértice 1, depois você volta para o vértice 2. Ficar Você pode ficar quicando com aí, esse, né?
Não, Você pode ficar acrescentando, né? Não, isso. Mas não, você tem que pensar o seguinte, você tem que passar por todos os vértices. E você ficar indo e vindo aí é desnecessário, né? Você não tem uma definição precisa para isso mesmo, não. Pelo menos não que eu conheço. Você pode repetir aqui, né? Aqui a gente está repetindo, mas eu estou repetindo essa aresta para justamente ter o encontro desse vértice aqui, para encontrar esse vértice. Então foi necessário ter essa repetição. Entendeu? Sim. A minha dúvida é se eu poderia fazer uma repetição desnecessária e aumentar o número, o grau, né? Desnecessária você não pode, não vai aumentar o grau. Entendi. Tá? Bom, falando de face, então a gente pode falar de grafo dual. Repara que são definições que estão aparecendo aqui. Face está claro para vocês? Grau da face também? Entendendo face, entendendo o grau de face, a gente pode definir um novo grafo, que é o grafo dual do grafo planar. Tá? Então, dado um grafo planar, a gente define o grafo dual desse grafo planar G, que é o G estrela, é da seguinte forma: cada face é um novo vértice, tá? Cada face de G é um vértice de G estrela. Cada aresta de G vai associar uma aresta de G estrela, tá? Então, todas as arestas de G vão ter uma aresta associada em G estrela. Beleza? E de que forma vai existir essa aresta em G estrela? Vão ser associados a dois vértices de G estrela, F' e G', que são faces de G, né? Eles vão ser adjacentes se somente se as suas faces incidem na aresta associada de G. Tá? Então você tem uma aresta lá, que, como eu falei, a aresta, se ela não é ponte, né? Ela faz o quê? Ela é incidida por duas faces, certo? Ela é incidida por duas faces. Exatamente, Edmundo. Uma ponte é um laço. Perfeita observação. A gente vai ver isso aí. Então, uma aresta que não é ponte, ela vai separar duas faces. Ela vai estar sendo incidida por duas faces. E é justamente uma aresta aqui do grafo vai estar associada a uma aresta do grafo estrela lá, do dual. Então, no dual, no grafo G estrela, os vértices associados a essas duas faces vão ser vizinhas, porque essa aresta pertence a essas duas faces. Tá? E repara que cada aresta que existe no grafo vai estar associada dessa mesma forma num grafo dual. Então, aqui está o exemplo. Desculpa o desenho que ficou meio poluído, talvez, mas eu espero que esteja claro. Cada vértice é uma face. Então, esse vértice aqui é associado a essa face aqui. Esse vértice aqui é associado a essa face. Esse vértice associado a essa face F2. Esse vértice ao F3, esse vértice ao F4, esse vértice ao F6. Tá? Bom, isso é a primeira linha aqui, né? É o conjunto dos vértices. Cada face é um vértice. Então, cada vértice aqui nesse grafo dual, que é o que eu fiz em rosa e arestas azuis, é o grafo dual desse grafo planar aqui. Agora, a adjacência, como é que a gente faz? Como eu falei, você tem que olhar as arestas do grafo G. Olhando as arestas do grafo G, por exemplo, essa aresta, eu sei que ela incide em duas faces, é no F1 e no F5. Então, o vértice F1, né, que seria esse daqui, é vizinho a esse vértice aqui, porque as duas faces associadas são separadas por essa aresta. Tá? Não só isso, essa face separa essa aresta separa F2 da F1. Então, esses dois vértices são adjacentes. F5 é vizinho a F2, porque essa aresta aqui, ela separa as duas faces.
Repara F1 em relação ao F4. F1 em relação ao F4, você tem um monte de aresta paralela aqui, ó. Porque você tem essa aresta que ela separa F1 de F4. Então, esses dois vértices são vizinhos. Essa aresta separa F4 de F1 também. Então, você tem essa aresta que é paralela a essa, né? Essa aresta e essa aresta tem os dois extremos comuns. Ok? E a mesma coisa em relação a essa aresta aqui. Essa aresta separa F4 de F1. Então, são vizinhos por conta dessa aresta. Então, repara que o número de arestas que existe nesse grafo G é o mesmo número de arestas que existe no grafo dual. Beleza? E aí vem a observação que o Edmundo fez. Muito bem observado, aliás. Qual foi o que ele falou? Uma ponte em G. Aqui essa ponte. É um laço. Por quê? É uma aresta que ela está somente nessa face. Então, ela vai ter extremos na mesma face. É o F3 em F3. Beleza? E a mesma coisa se for um laço. Aí vai estar a relação contrária, né? Vai ser uma ponte. Porque essa face, ela só está nela e em mais uma outra face, que é justamente a que está separando a própria face. Entendeu o que eu falei? Então, aqui, por exemplo, esse laço, ele tem o F6, que está separando essa face F6, da outra, uma outra que ele está incluída, que é o F4. Então, ele só é vizinho ao F4. Entendeu? Então, é uma outra observação que tem. Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, gente? Entenderam essa construção de grafo dual? Tá? Então, a primeira observação é que o Edmundo comentou aí. Cada ponte de G é um laço de seu dual e vice-versa. Fala, Luiz. Luiz, você pode fazer uma outra construção de grafo dual, um outro exemplo, de repente um grafo mais simples? Uhum. Pode ser sei lá, 6, 7 vértices. Pô, mas aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer menor do que isso. Mas não precisa ter tantas arestas, pode ser. Ah, naquele lá que eu desenhei, pô, cadê ele? Vamos voltar nele. Ah, Aquele era enorme, não precisa. aquele era grande, né? Pode ser com menos faces também. Mas por quê? Você não entendeu alguma coisa? O que é que houve? Aqui. Pode ser esse? Um C4. Cada face é um vértice. Então, você tem esses dois vértices. Tá? Tá. E aí você tem que olhar cada aresta que existe no grafo vai existir no dual, que vai ser justamente para associar a separação em que essa aresta associa no grafo planar. Então, essa aresta faz a separação dessa face com essa face. Então, esses dois vértices vão ser vizinhos por aqui. Da mesma forma, essa aresta. Ela está em duas faces, é nessa face e nessa face. Então, elas vão ser vizinhas por aqui. Vai ser um multigrafo. Um grafo dual é um multigrafo. É um grafo que posso ter arestas paralelas. Então, da mesma forma aqui. E da mesma forma aqui. Então, esse grafo estranho amarelo é um grafo dual do grafo vermelho. Beleza. Eu estava com dificuldade de entender o algoritmo mesmo de construção do grafo dual.
Mas eu achei que um exemplo mais simples ficou mais tranquilo. Tá. Então, vamos olhar ainda esse aqui. O que isso aqui vai representar para a gente? Um laço. Agora, de quem? Repara que é aqui, né? É um laço aqui ou é um laço aqui? Repara que o número de faces não aumentou. Certo? Ainda assim, existem só duas faces, então vai existir somente duas arestas. É um laço no pontinho externo ao quadrado vermelho. Então vai ter um laço aqui. Isso aí. Certo? Então, o algoritmo, pensando em termos algorítmicos, você tem que olhar. Bom, cada face é um vértice. Bruno, fez. Agora, você tem que olhar cada aresta do grafo G. Aí você olha a aresta. Essa aresta, ela está em quantas faces? Em quais faces? Então, ela vai estar no FI e também no FJ. Por exemplo, essa daqui está no F1 e F5. Então, o I vai ser vizinho a J. Entendeu? Então, você vai e bota esses dois vizinhos. Aí você já usou essa aresta. Vai para outra aresta. Essa aresta aqui. Ela está em quais faces? Está na F3 e F4. Então, F3 é vizinho a F4. Você tem que fazer isso para todas as arestas do grafo G. Sempre que existir uma aresta que divide duas regiões, é preciso criar uma aresta dual? Exatamente, precisa sim. Agora, Luiz, se você Sim, pegar dois grafos isomorfos, o dual deles pode não ser o mesmo grafo. porque o desenho deles é diferente. É, Fala de novo, Luiz, desculpa. se você pegar, por exemplo, dois grafos isomorfos, Aham. o dual deles pode não ser o mesmo gráfico, ou eu estou viajando. Eu estou pensando nesse gráfico que você colocou aqui, do exemplo mesmo. Aí você colocou a face que vai interna, essa ponte interna nesse triângulo. Pode sim. Fora ela ia estar fazendo o laço em outro vértice. Aqui, né? Aqui, isso, ela estaria um laço aqui. Exatamente. Tudo bem, não tem problema. Tá? Tá bom. Pô, na verdade, você está tirando uma questão de prova aí, Luiz. São observações que eu ia colocar mais para frente. Mas sim, isso daí, tá? Elas não são isomorfas, não. É porque é muito de acordo com a representação plana que você fez naquele momento. Mas o que importa é você ter bem essa associação que o grafo tem com o seu dual, que uma representação plana tem com sua representação dual, tá? E a gente vê que, então, uma ponte vai estar associada a um laço e um laço vai estar associado a uma ponte, né? E outra observação também é que um grafo planar qualquer que você tenha, o seu dual também é planar, tá? Isso é claro para vocês? É uma observação, não exige uma prova grande para isso daqui. É imediato vocês entenderem isso também? Então, Arnaldo, sobre a sua pergunta, tem sim uma identificação. O dual do dual é o próprio grafo, tá? Então, tem um jeito sim de você saber, sim. Mas é claro que aí vai estar de acordo com a representação que você fez para ter aquele dual, entendeu? Entenderam o que eu escrevi, gente? Então, o grafo planar, o seu dual também é planar.
o gráfico planar G, né? O seu dual também é planar. Faz sentido isso para vocês? Não é muito intuitivo, não. Deixa eu pensar um pouco mais aqui. Você repara que as arestas que existem no grafo dual, elas representam justamente arestas que existiam no grafo G, que não existia cruzamento. Então, o não cruzamento vai continuar tendo não cruzamento. Essa aresta aqui, ela não se cruzava com essa aresta. Então, essa azul também não vai se cruzar com essa azul. A intuição é essa. Entendi. Entendeu? Então, sempre, como essa aresta cinza separa essas duas faces, elas são vizinhas, qualquer outra aresta que existir, não existia cruzamento das cinzas, então também não vai existir cruzamento das verdes, porque vai ter a mesma regrinha da construção. Então, isso é um argumento que funciona aqui para garantir que o dual também é planar. Tá? Beleza? Agora, isso daqui é uma observação que, na verdade, é muito útil para o que vai vir a seguir. Eu posso passar adiante ou vocês têm alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Vou passar. Então, opa. Isso daqui é um pouquinho do outro argumento, né? Para justificar isso aqui. Então, cada aresta de G diferente de ponte pertence exatamente a duas faces, como eu estava falando. Então, forma assim uma aresta de G estrela, né? Então, essas as duas arestas de G estrela, elas não se cruzam porque as arestas que existiam também não se cruzavam em G, tá? Então, basicamente é isso. Tá, então vamos ver algumas consequências que tem de tudo que eu falei aqui até agora, né? Principalmente sobre definição de grafo dual, né? Vamos tentar enxergar essas coisas melhores aqui. Ou seja, vamos tentar ver o porquê eu falei aquilo tudo antes aqui. Então, bom, primeiro, o número de vértices que existe no grafo dual é igual ao número de faces que existe no grafo G. Beleza? É a consequência da definição isso daqui. Ok? Esse grafo dual, na verdade, vai ter quantos vértices? É exatamente o número de faces que existia lá antes. Tá. É a primeira observação. Então, a segunda, o número de arestas que existe no grafo dual é exatamente igual ao número de arestas que existia no grafo G. Ok? Também, consequência da definição. Como eu falei, cada aresta que existe aqui em G, você vai ter uma aresta nova em G estrela. Inclusive, é um algoritmo aqui de construção, né? É basicamente isso que eu falei, né? Você olha cada aresta do grafo G, vai existir uma aresta associada dele em G estrela, que vai ser justamente a separação das regiões que ele está fazendo ali, né? Que essa aresta cinza está fazendo. Então tá, duas coisas que a gente já conseguiu entender. A terceira coisa é o seguinte, o grau, lembra que eu falei de grau de face? É justamente o percurso, o passeio fechado, não sei o que lá, e tererê, tororó. Então, o grau de um vértice de G estrela é justamente igual ao grau da face associada a esse vértice em G. Entendem isso? Faz sentido isso? Então, se você olha o dual. Bom, e aí, qual é o grau desse vértice que eu estou olhando aqui no dual? Bom, o vértice que você está olhando é exatamente igual ao grau da face associada a ele. Por quê? Justamente são as arestas que estão delimitando aquela região que vão ser associadas às arestas que vão incidir no vértice ali no dual. Então, repara aqui, essa face, por exemplo.
Essa face tem um vértice ali. Tem 3 arestas que formam o grau da face. Então, o vértice associado vai ter grau 3, porque é consequência da definição que é cada aresta da face vai ter uma aresta associada no seu dual. Beleza? Então, aqui, beleza, vai ser 3. Ó. Essa aresta cinza vai ter essa aresta aqui. Essa aresta aqui vai ter essa aresta aqui. Essa aresta aqui vai ter essa aresta aqui. Da mesma forma para cá, ó. Qual é o grau de F1? O grau da face F1 era 5, lembra? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você repara aqui, é 1 essa aresta porque separa F1 de F2. Então, você tem a aresta F1, F2 aqui no dual. Você tem essa aresta aqui que separa F1, F4. Então, você tem a aresta F1, F4. A mesma coisa F1, F4 por conta dessa aresta, por conta dessa aresta. Depois F1, F5 por conta dessa aresta. Então, é claro isso para vocês. A mesma coisa em relação à ponte, ó. A ponte conta 2 vezes no grau. Lembra disso que eu falei? Se a aresta não é ponte, ela pertence a 2 faces. Se a aresta é ponte, ela só está em uma face. Mas ela conta 2 vezes no grau. Aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, essa aresta, eu passei por ela 2 vezes. Então, ela contou 2 no grau de F3. Justamente porque o laço vai contar 2 unidades no grau desse vértice aqui. Entenderam a associação que tem? O grau da face com o grau do vértice no dual. Entenderam? Então, esse desenho simples que eu fiz aqui. Qual é o grau dessa face interna? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qual é o grau da face externa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O laço conta 2 vezes no grau. Entenderam? Então, é o que está sendo dito aqui. Com essas 3 coisas, a gente consegue argumentar as coisas que eu vou falar a partir de agora. Então, daqui para o final, são 50, alguns poucos slides aí, 62, 63 slides, são todos, ou frames, né, que tem pausas dentro dos slides, então conta uma unidade aí, é tudo consequência disso de dual e as definições que a gente viu até agora, tá? Então, a primeira é o seguinte, o somatório dos graus das faces de G é igual ao dobro do número de arestas de G. Tá? Então, seja G um grafo planar, F de G, o conjunto das faces de G. Tá? Então, D de F é o grau das faces. Tá? Então, o somatório dos graus das faces é igual ao dobro do número de arestas. Como é que prova isso? É a consequência bem direta dessas coisas aqui. Ó. Então, pega G, o grafo dual, ou G estrela, né? O grafo dual de G, tá? Pega esse grafo aí. Por essa segunda observação aqui, né? Bom, o grau das faces, o somatório do grau das faces é o quê? Hein? Concordam com isso? Que ele é justamente o somatório dos graus dos vértices do seu dual. Aliás, essa última observação, né? Aqui. Então, o grau de uma face aqui, o grau de uma face aqui é justamente igual ao grau do vértice associado em G estrela. Então, se você soma os graus das faces de G, se você soma todos esses graus, é igual ao somatório de todos esses graus. E esse aqui são os vértices de G estrela.
Beleza? Então, o somatório dos graus das faces de G é igual ao somatório dos graus dos vértices de G estrela. É o que está aqui. Agora, isso aqui são os vértices, tá? Então, aqui o que a gente sabe? Pelo teorema do aperto de mãos, isso daqui, o somatório dos graus dos vértices do grafo é igual ao dobro do número de arestas. Então, é o dobro do número de arestas do seu dual. É nesse dual que a gente está olhando, no G estrela. Como a gente sabe aqui que o número de arestas que tem no dual é igual ao número de arestas que tem no grafo, pronto. Então, você tem que o somatório dos graus das faces de G é igual ao dobro do número de arestas de G. Entendeu? Entenderam? Entendeu? 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 E aí, entendeu? Fala aí, por favor. Sim, entendi. Entendeu? Entendeu, Luiz Bianco? Paola, Gabriel, Nayana? Entendi, sim. Entendi, sim. Tá? Então, consequência do que a gente viu até agora, da definição lá, das construções e tal. Agora, vamos para uma próxima coisa que você já conhece, em relação de óleo. Isso aqui a gente aprende na escola. Vocês lembram disso aqui da escola? Quando a gente estuda poliedro, tem a relação de Euler lá, que ele diz que N é o número de vértices, M é o número de arestas, F é o número de faces, é igual a 2, N menos M mais F é igual a 2. Isso a gente aprende na escola, relação de Euler, em geometria. Em geometria espacial a gente estuda isso. Não lembro, não. Luiz. Pô, Luiz, não lembra, Luiz? Poliedro convexo, tem umas coisas assim de poliedro, né? Então, você tem um cubo, é um poliedro convexo. Não vou dizer um cubo aqui não, mas vocês sabem o que é o cubo, né? Então, você tem um cubo. Então, esse aqui é um cubo mal feito, mas é um cubo. Aí você tem... Ele tem 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 faces. Aí você tem outra região lá, que são sei lá, esqueci os nomes. Mas tem os nomes, né? Do decaedro, né? Icosaedro, não é? São poliedros. E aí você tem a relação dos vértices, então são esses pontos. Em geometria a gente usa nome, vértice, aresta e face. Tem a mesma associação para a gente aqui, tá? Isso daqui é um grafo planar, tá? Se você fizer um cubo planar, seria mais ou menos assim, né? Eu estou passando por uma aresta mais uma vez, só para o desenho ficar... Então, esse desenho é isomorfo a esse desenho, tá? É um cubo também, são 6 faces, cada face é quadrangular, tererê, e tem a mesma relação aqui de óleo, satisfazendo, não sei o que, não sei o que lá, tá? Enfim, só para dizer que tem coisa que a gente vê isso aqui na escola e a gente repete isso aqui também, tá? Como é que mostra isso? Vamos mostrar essa relação de óleo que é tão famosa. Então, ó, seja G um grafo conexo, planar, e N, M, F, o número de vértices é N, M é o número de arestas e F é o número de faces desse grafo planar aí que você pega. Então, existe essa relação de Euler, que é N menos M mais F é igual a 2. Arnaldo escreveu a mesma coisa, né? Só que você botou A para aresta, né? E mudou a ordem aí, botou N mais F menos A, né? Porque na escola normalmente a gente vê assim, né? Ah, é? Aí o jeito que está na escola eu não lembro. Mas, enfim, quer dizer a mesma coisa, né? Tá, então como é que a gente mostra isso? Um jeito de mostrar é por indução. Fala, Arnaldo, você ia falar? Não ia falar nada, não. A gente mostra isso por indução em F. Eu não lembro se mostraram isso para mim na escola, eu não lembro. Mas se mostraram, não foi por indução. Na indução não aprendi na escola. Bom, mas a gente mostra isso aqui por indução. Vamos fazer isso, ó. Então, a indução é sobre o número de faces. Então, você considera inicialmente a base. A base é o menor caso possível, é quando se tem uma única face. Então, quando tem uma única face, vocês concordam que não há ciclos? Porque se há ciclo, vai ter ali duas faces, pelo menos. Certo? Porque tem a região interna e tem a região externa. Então, isso delimita duas faces.
Então, se f é igual a 1, não há ciclo. Também não tem laço, porque laço delimita duas faces aí associadas. A que está dentro da face, a que está dentro do laço e a que está fora do laço. Também não tem aresta paralela, porque arestas paralelas delimitam também duas faces. Tem a que está dentro e tem a que está fora. Ou seja, como é conexo esse negócio, então cada aresta é uma ponte. E além disso é uma árvore, né? Então você tem como é conexo, então é uma árvore. Ok? Como nenhuma aresta está em ciclo, né? Então você tem necessariamente aí uma ponte. Isso é algo que a gente viu, ó, aulas muito tempo atrás. Lembram? Que a gente sabe que uma aresta, ela não é ponte, se somente se tiver num ciclo. Lembram disso que a gente provou? Então, como é uma árvore, a gente sabe do número de arestas. O número de arestas é n menos 1. Isso vimos, ó, aula 3, aula 2, aula, sei lá qual era a aula 4, é uma aula que a gente viu sobre árvores. Lembra que o número de arestas é o número de vértices menos 1. Por quê? A consequência disso tudo aqui é que o grafo, então, é uma árvore quando só tem uma única face. Tudo bem? Não sei quantas arestas tem, não sei quantos vértices tem, mas eu sei da relação que os vértices têm com as arestas. É que o número de arestas é o número de vértices menos 1. Então, como dá essa continha aqui? Ó, n é n, né? M é n menos 1. Então, menos m, né? Menos m mais 1. Mais 1, que é o número de faces. Então, dá n menos m, corta aqui. 1 mais 1 igual a 2. Então, deu certo a base da indução. Ok? Entenderam a base? Tá. Então, vamos supor agora, né? Indução, como você já deve saber, porque a gente já fala de indução há muito tempo aqui, né? Você tem que ter as três coisas: base, hipótese e passo, tá? A gente acabou de fazer a base. A hipótese a gente só supõe, não prova. Então, a hipótese, vamos supor que esse teorema aqui seja verdadeiro para todos os grafos planares conexos com menos do que f faces. Então, se o grafo é planar, conexo e tem menos do que f faces, então você supõe que essa relação aqui é verdadeira. Isso é a hipótese. Agora vamos pegar um grafo conexo planar com f faces. Tá? F mais igual a 2, porque o f igual a 1 a gente já tratou. Tá? Então, agora esse grafo conexo planar com f faces, ele não está sendo satisfeito na hipótese, porque ele tem f. E o que estava aqui considerando a hipótese era quando tinha menos do que f faces. O argumento aqui agora é muito similar ao que a gente viu nessa aula, as induções envolvendo árvores. Porque se você pega um grafo que está fora da sua hipótese, você remove algo, agora entrar na sua hipótese. O que a gente tem que remover aqui para entrar na hipótese? Eu quero transformar num grafo planar com menos do que f faces. O que eu faço então? O que eu removo desse grafo? Alguma intuição? Eu quero cair num grafo que tenha a hipótese sendo satisfeita. Eu peguei um grafo com f faces. Eu quero transformar nesse grafo planar com f faces num grafo planar com menos do que f faces. O que eu tenho que fazer nesse grafo aqui para transformar nesse grafo aqui da hipótese? Eu tenho que remover alguma coisa. Pode tirar uma aresta? Perfeito. Remove uma aresta. Porque a aresta separa duas faces, se não é ponte. Então, escolho uma aresta que não seja uma ponte. A remoção dessa aresta, como a gente acabou de ver, ela separa duas faces, a sua remoção vai juntar duas faces em uma. É f menos 1, né? Isso aqui é f, tá? Então, G menos E é conexo e planar com f menos uma faces. Ok?
Por conta justamente disso. Você tem uma aresta que não é ponte, ela separa duas faces, ela delimita duas faces. Então, a sua remoção, você junta as duas faces. Então, pois duas faces de G separadas por E combinam em uma face em G menos essa aresta. Então, da hipótese de indução, a gente tem essa relação verdadeira. A hipótese de indução diz o quê? Que o número de vértices de G menos essa aresta, menos o número de arestas de G menos essa aresta, mais o número de faces de G menos essa aresta é igual a 2, porque esse grafo obtido de G menos E está na hipótese porque tem F menos uma face. E F menos uma face é menos do que F, então está sendo satisfeita a hipótese. Então, a relação está sendo verdadeira. E, além disso, o que a gente sabe? O número de vértices de G menos E é o mesmo. Você só removeu uma aresta, você não removeu o vértice. Então, ao remover a aresta, o número de vértices não foi alterado. O número de arestas do grafo com a remoção dessa aresta é justamente uma unidade a menos. Você removeu só essa aresta E. O número de faces é o que fez justamente o que a gente queria, era obter menos uma aí, né? Então, o número de faces desse grafo com a remoção dessa aresta é o número de faces que você tinha no grafo menos uma unidade. Então, pronto. Então, o que a gente tem aqui agora? G menos E é o quê? O número de vértices é igual. O número de vértices de G menos E é igual ao número de vértices de G. Menos o número de arestas de G menos E é o número de arestas de G menos 1, né? Menos aqui, então é menos M de G mais 1 aqui, né? Beleza? E aqui é o F, que é o número de faces de G menos 1. Então, botei para cá. Então, ajeitando aqui, né? N de G menos M de G. Aqui, ó, mais 1 menos 1, 0, mais F. Isso é igual a 2. Pela hipótese de indução. Essa soma daqui, né? É igual a 2. Então, o que sobrou aqui é igual a 2 também. Legal? Então, tá provado aí por indução a relação de Euler. Aí, você dá aula em escola, né, Arnaldo? Prova isso aí para seus alunos, Arnaldo. A gente não usa isso, não. A gente faz por soma dos ângulos. Ih, mas é soma de ângulo, o quê, rapaz? Ou indução muito melhor aí, ó. Aí fica pesado para eles. E nada, é só continha, não precisa nem olhar ângulo. Então, o número de faces é sempre o mesmo. É uma observação que a gente tem. Repara que se você tem um grafo planar, independente do desenho plano que você faz com ele, o número de faces é sempre o mesmo. Isso é propriedade do grafo, não é do desenho que você faz. O grau da face depende do desenho. Mas se, por exemplo, aqui, igual aqui atrás, aqui, repara que esse grau F3 é 5, porque essa aresta foi desenhada aqui para dentro. Então, ela contou 2 vezes o grau dessa face. Mas se eu desenhasse essa aresta para fora, o grau dessa face seria 3. Mas não importa, porque esse grau aqui, 2 dessa aresta, estaria sendo contada no grau de F1. Ok? Então, o valor dos graus pode mudar, mas a soma dos graus das faces a gente sabe que é sempre a mesma, é o dobro do número de arestas, é o que a gente provou aqui na frente. E, além disso, o número de faces aqui, né, o somatório das faces é o dobro do número de arestas, isso não muda, é algo do grafo. Pode mudar o grau de cada face aí, dependendo do seu desenho. Mas se você tira de um lado, ela vai estar sendo contada no outro lado, na outra face lá, o grau dele. Entendeu? E a mesma coisa o número de faces. O número de faces não muda. A propriedade de Euler diz isso. Que, ó, basta você pegar o número de vértices, diminuir o número de arestas, diminuir 2, isso é igual ao número de faces, é independente do número do desenho que você faça, independente do desenho. Se é planar, isso é verdadeiro. Entendeu? Beleza? Legal, né? Então, com isso, a gente descarta o desenho. Se é planar, isso é verdadeiro. A gente sabe N, M e F é a relação deles.
alguma relação que existe entre eles. Então, isso tem um pouco a ver com o que o Luiz estava falando lá no início. O que você falou mesmo, Luiz? Era algo que o número de arestas e de vértices devia ter alguma relação de modo a satisfazer ser planar. Lembra que você falou algo a ver com isso? Isso, eu perguntei se era função do número de vértices e de arestas. Ser plano. Tem uma relação, sim. Exato. Isso aqui é uma relação que também associa N e M com F, com número de faces. Agora vamos ver algo que é só N e M, tá? Que é o que vai vir agora. Então, ó, se G é planar, ou seja, é uma condição que ela é necessária para o grafo ser planar, se G é planar, simples, conexo, então olha o limitante do número de arestas aqui. Você não pode ter um grafo planar com um número de arestas maior do que esse negócio. Tá vendo? Olha que legal. Então, o número de arestas é menor ou igual a 3n menos 6. Isso é uma consequência da relação de Euler. Vocês enxergam isso? Vamos provar isso. Tá? Então, cada face é delimitada por, no mínimo, 3 arestas. Ok? Tem um pouco a ver também com o que o Luiz falou aí. Lembra o que você falou, Luiz? Cada 3 vértices formam uma face. Quando você estava em dúvida do que era uma face? Luiz? Saiu, Luiz? Ih, Luiz saiu. Então, Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Mas lembra que você, quando você estava em dúvida exatamente sobre o que é uma face, você pensou sobre isso? Então três vértices formam uma face? Aí eu falei, não, pô, pode pegar 3 vértices que estão lá longe um do outro. Mas, cada face, qual é o tamanho de cada face? Qual é o grau de cada face? O grau de cada face é pelo menos 3. Porque a gente está olhando grafos simples, não tem laço nem aresta paralela. Estou aqui me restringindo agora aos grafos simples. Tá? Beleza? Tudo bem. Limitando aos grafos simples, você tem um limitante no número de arestas. Faz total sentido isso aqui, né? Porque se não for simples, você pode ter quantas arestas paralelas você quiser. Então você pode ter um M muito grande aí e um N baixinho. Você pode ter 2 vértices só e uma quantidade enorme de arestas ali. Beleza? Então, satisfazendo aqui um grafo ser simples, não tem aresta paralela. Se não tem aresta paralela, cada face é pelo menos um triângulo. Você não tem face de tamanho 1, que seria um laço, porque é um grafo simples, e você não tem face de tamanho 2, sendo 2 arestas paralelas, porque o grafo é simples. Então, cada face tem tamanho pelo menos 3. Então, o grau de cada face é pelo menos 3. Agora, vamos continuar. Então, o que a gente tem? O somatório dos graus das faces é pelo menos 3 para cada face. Então, é pelo menos 3F. Beleza? São F faces. F é o número de faces, né? Ok? Então, é 3 para cada um dos F. Então, é 3F pelo menos o grau de cada face. Então, a gente sabe que a gente provou lá atrás que o somatório das faces, somatório dos graus das faces, é igual a 2m. E a gente acabou de argumentar que é pelo menos 3f. Então, aqui a gente só substitui nas contas. A gente tem que isso, somatório dos graus das faces, é igual a isso daqui. Então, a gente tem que 2m é pelo menos 3f. Beleza? Então, f é, no máximo, 2m dividido por 3. Ok? Só passei aqui dividindo. Tá? Então, agora é só substituir na relação de Euler. Pela relação de Euler, a gente tem que n menos m mais f é igual a 2. E além disso, a gente tem que f é menor ou igual a 2m sobre 3. Certo?
Então, esse pedaço daqui vem para cá, então fica uma desigualdade aqui associada. Agora você tem uma relação que é só em função de N e M. Ajeitando as pontinhas, você tem exatamente o que a gente quer. Tá legal? Tira MMC, passa dividindo, passa para um lado, passa para o outro lado, junta os M's aí e tal, você vai encontrar essa conta. Tá? Com isso, repara que é uma condição necessária para o gráfico ser planar. E condição necessária é muito útil para a resposta negativa. Se você tem um grafo que não satisfaz isso, simples, né? Conexo, então você já tem que o gráfico não é planar. Então, vamos observar que com isso, o K5 não é planar. Tá? Se fosse, a gente teria o quê? Se o K5 fosse planar. É que o número de arestas do K5 a gente sabe que é igual a 10, né? Beleza? Isso é o número de arestas do K5. Isso seria, então, né, menor ou igual do que 3n, é o número de vértices que tem no K5, menos 6. Mas isso aqui é igual a 9, né? Porque no K5 tem 5 vértices. 3 vezes 5, 15. 15 menos 6, 9. 10 é menor ou igual do que 9. Tá errado. Certo? Então, não satisfez isso. Então, não é planar. Ok? Por conta positiva, né? Se não satisfaz isso, então não satisfaz isso. Certo? A contrapositiva diz isso. Se M não é menor ou igual do que 3N menos 6, então G não é planar. Beleza? Então, é a observação que uma consequência disso daqui, o K5 não é planar. Poderia provar daquele jeito que a gente fez, ou poderia ter provado dessa forma aqui. Entendeu? Posso passar para o próximo? Está claro o argumento que a gente fez até aqui? Alguma pergunta? Assim, tudo ok. O próximo é análogo. A diferença é que aqui a gente está olhando o grafo. Repara, aqui o K5 tem triângulo, né? Então você pode usar essa demonstração aqui. Tá? Agora, um outro corolário é se o grafo não tem triângulos. Então, G planar, simples, conexo, sem triângulos. Essa relação aqui é verdadeira. M é menor ou igual do que 2n menos 4. É o mesmo tipo de argumento. Repara que aqui, cada face tem pelo menos 3 arestas, porque são triângulos que a gente está considerando o grau mínimo de cada face. Aqui não tem triângulo. Se não tem triângulo, ele é simples, então a face tem pelo menos 4 arestas. Então, o grau de cada face é pelo menos 4. E da mesma forma, eu só repeti os slides lá, aqui só mudei os valores. Então, você tem que o somatório dos graus das faces é pelo menos 4F, e da mesma forma você vai ter o somatório dos graus das faces é 2M, porque a gente já provou isso lá atrás. Então, você tem essa desigualdade, que 2M é maior ou igual que 4F, ou seja, F é menor ou igual que 2M dividido por 4. Usando a relação de Euler, você vai ter exatamente esse resultado final. E com isso, repara que o que a gente consegue provar aqui é em relação à demonstração de que K33 não é planar. Repara que K33 não se encaixa naquela outro argumento, porque o K33 não tem triângulo. Certo? E anteriormente, a gente estava num caso considerando que as faces poderiam ser triangulares, mas aqui não pode. Cada face se fosse, né, se o K33 fosse planar, cada face seria pelo menos um C4, porque é bipartido não tem ciclo ímpar, então não tem triângulo, tá? Então, K33 não é planar. Se fosse planar, a gente teria o quê? O número de arestas do K33 é 3 vezes 3, 9, né? Isso aqui também que a gente já sabe desde a aula sobre bipartido. Bom, isso seria menor ou igual a 2n menos 4. O número de vértices é 6, né? Então, isso daqui seria 2 vezes 6, são 6 vértices, é 12. 12 menos 4, 8. Então, 9 menor ou igual que 8, isso está errado. Então, é uma contradição. O K33 não é planar usando esse argumento aqui. Entendeu? Repara que é um exemplo que se encaixa justamente aqui. É planar, simples, conexo, sem triângulo. E estamos supondo que satisfaz isso, mas chegou numa contradição que 9 é menor ou igual que 8. Então é porque o G não é planar. K33 não é planar. Entendeu? É isso. Bonito, né? Entenderam? Posso passar a seguir? Para o próximo?
Sim, pode sim. Posso? Luiz, tá claro pra você, Luiz? Tá entendendo? Sim, estou acompanhando. Tá. Então, o próximo e o último, né? Se G é planar, repara que aqui o Mauro não está falando de várias condições necessárias, tá? Então, se G é planar, então deltinha é menor ou igual do que 5. O grau mínimo desse grafo é no máximo 5. Repara que no grafo planar você pode ter vértices com grau muito alto. Igual eu fiz lá no início uma estrela. Um grafo bipartido em que uma parte só tem um vértice. Você pode ter ali o número de vizinhos que você quiser. Você pode ter 700 trilhões de vizinhos dele. Você pode ter n-1 vizinhos a ele. Não tem problema. Mas o grau mínimo é pelo menos 5. É no máximo 5 lá, né? O grau mínimo lá é 1. Era estrela, lembra? Então você tinha naquela estrela lá o grau mínimo igual a 1. É no máximo 5. Não está inferindo isso, tá? Essa condição necessária diz respeito somente a grau mínimo. Não a todos os graus. Fala, João. Luiz, deixa eu viajar um pouco aqui. Teve uma aula que você comentou lá sobre... tem um cara que provou que consigo colorir qualquer mapa com 4 cores, né? Uhum. Tinha menor ou igual a 5. Tem uma relação direta com isso? Tem. Na aula que vem a gente vai ver isso. Tem sim. Então, na aula que vem, a minha ideia é falar um pouco sobre a caracterização de grafos planares, porque isso eu não vou falar hoje, porque isso aqui que eu estou falando agora, até agora, são condições necessárias. E a gente vai ver o que o K5 e o que o K33 tem para caracterizar de fato os grafos planares. É o que a gente vai ver na aula que vem. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre problemas de coloração em grafos planares. E aí, essas relações que a gente vê aqui, não só essa, mas as duas anteriores também, vão aparecer para a gente colorir o grafo planar. Então, tem um argumento que, na verdade, poderia até passar em lista, mas eu vou conversar sobre isso com vocês, que é para mostrar que qualquer grafo planar é cis-colorível, e isso, se eu não me engano, esse resultado aqui é usado fortemente, para mostrar também que ele é 5-colorível, e um argumento que é furado, que tentaram usar o mesmo tipo de argumento para mostrar que qualquer grafo planar é 4-colorível. É verdade que qualquer grafo planar é 4-colorível. Isso é o teorema das 4 cores. Isso é a motivação que a gente dá em estudos de teoria dos grafos. Lá na primeira aula eu falei sobre isso. Colorir mapa, não sei o quê. É coloração de vértices para grafos planares. Só que a demonstração de qualquer grafo planar é 4-colorível, isso foge muito esses resultados aqui iniciais que a gente está vendo sobre grafos planares. Entra uma série de resultados fortes aí em grafos para mostrar aquilo, e, inclusive, a demonstração é feita computacionalmente, não tem uma demonstração puramente teórica. Tem os argumentos um pouco teóricos para aquele teorema das 4 cores, mas ele não daria para eu dar em meia hora, por exemplo, falar disso, entendeu? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso na aula que vem. Ou na próxima aula ainda, vamos ver o que eu faço. Porque grafo direcionado é pouca coisa, talvez eu use só uma aula para grafo direcionado. E aí eu use mais uma aula para grafo planar. Vamos ver. Tá? Mas sim, tem a ver. Beleza? Bom, vou mostrar isso aqui. Se G tá bom, Edmundo? Beleza, beleza. Tá. Então, se G é planar, então deltinha é no máximo 5. Bom, se N, vamos analisar em relação ao valor de N, né, o número de vértices aí. Se o grafo tem um vértice ou se tem 2 vértices, já é trivial ali, né? Então, o resultado vai seguir ser menor ou igual do que 5, porque não tem nem quantidade de vértices suficiente para passar de 5. Então, vai ser esse pelo menos 5 aí. No máximo 5, no máximo 5, certo? Então, vai ser no máximo 5, beleza. Se N é maior ou igual do que 3, a gente já consegue entrar lá no resultado anterior. Então, o número de arestas é no máximo 3N menos 6. Tá? Então, vamos analisar isso aqui. Ó, o que a gente tem com isso? Cada vértice contribuindo com delta, então tem N vértices no grafo. Vamos somar
cada vértice aí dá deltinha para cada um. Repara que você tem vértice aí que posso ter mais do que deltinha vizinhos. Mas soma só deltinha para cada um. Faz essa conta aqui, deltinha vezes n, ou seja, contabiliza nessa soma pelo menos deltinha para cada vértice. Essa soma, com certeza, vai ser menor ou igual do que o somatório dos graus dos vértices daquele gráfico. Beleza? Porque cada vértice vai contribuir com pelo menos deltinha na sua vizinhança. Porque deltinha é o grau mínimo, então cada vértice tem pelo menos deltinha vizinhos. Então, essa multiplicação aqui, ela é pelo menos o grau dos vértices, a soma dos graus dos vértices do gráfico. E pelo teorema do aperto de mãos, isso é 2m. E m é menor ou igual do que 3n menos 6. Então, deltinha n é menor ou igual do que 6n menos 12. Ok, até com isso aqui? Certo? Tá? Então, é como se você está usando pouco nessa soma dos graus. Você está usando só deltinha para cada vértice. Isso é verdadeiro, essa desigualdade. Porque cada vértice tem grau pelo menos de deltinha. Então, deltinha vezes n é menor ou igual do que a soma dos graus. Teorema do aperto de mãos e o corolário que a gente acabou de provar, essa desigualdade aqui. Tá? Então, a gente tem que deltinha, n é menor ou igual do que 6n menos 12. Então, só ajeitar um pouquinho melhor. Então, 12 é menor ou igual do que 6n menos deltinha n. Então, a gente tem que 12 é no máximo. Isso falar de máximo e mínimo às vezes me confunde, mas é no máximo, né? Isso. 12 é menor ou igual, né? Do que esse negócio. Em outras palavras, essa coisa daqui, essa conta daqui, ela é maior ou igual a 12. Então, ela vai ser maior ou igual a 12. O que isso quer dizer? É positivo. Essa conta aqui tem que ser algo positivo. E ainda assim, maior ou igual a 12. Mas beleza. N é maior ou igual do que 3. Então, esse pedaço aqui é um valor positivo que vai entrar nessa conta. Esse deltinha aqui não pode ser maior do que 6. Também não pode ser igual a 6. Porque se for igual a 6, isso daqui vai dar 0. Então, 12 não é menor ou igual a 0. Então, o que a gente tem que ter? Essa subtração tem que ser um valor positivo. Ok? Concordam? Porque se o deltinha for maior do que 6, esse resultado aqui vai dar negativo, porque n é positivo. 6 menos alguma coisa maior do que 6 vai dar negativo. Por exemplo, 10. 6 menos 10 é menos 4. Menos 4 vezes algo positivo é negativo. Então, estaria dizendo que 12 é menor ou igual do que algo negativo. Isso está errado. E tudo que a gente fez aqui são resultados que a gente já provou anteriormente, então são verdadeiros. Então, com isso, esse pedaço já diz o resultado que a gente quer. Ó. Então, a gente tem que... note que como isso daqui é maior, né? Esse pedaço aqui é maior ou igual a 12 e n é maior ou igual do que 13, então, necessariamente, 6 é maior do que delta. Ele não pode ser igual a delta, ele não pode ser menor do que delta. Porque se for igual a delta, o 6 igual a delta, ou seja, delta igual a 6, isso aqui dá 0, como eu estava falando, então está errado isso. Se ele fosse, se 6 fosse menor do que delta, esse resultado seria um valor negativo. Então, 12 menos algo negativo está errado. Beleza? Então, com isso, a gente só pode ter que delta é menor ou igual do que 5. Acabou. Lindo, né? Entendeu? Maneiro, né? Então, acabou o que tinha para falar hoje, gente. Fala, Luiz. Beleza, entendi. Acompanhei essa última construção também. Tá. Poxa, pô, legal, adorei, sensacional. Melhor coisa do mundo é isso. Tava crente que você ia falar isso. Não falou. Sacanagem. Então, mas entenderam tudo, gente? Tá tudo claro?
Alguma pergunta? Na aula que vem eu vou falar sobre a caracterização de fato de grafos planares. Que, só para antecipar, é que o que caracteriza é um grafo é planar se não for uma subdivisão de K5 e nem o K33. Tá? Subdivisão, você já sabe que é uma subdivisão, né? Eu vou falar melhor sobre isso na aula que vem. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses problemas de coloração associados aí. Isso é o que eu quero falar. E aí, a caracterização de grafos planares é o que a gente chama de teorema de Kuratowski. O teorema de Kuratowski. É muito famoso. Tá? Vou falar sobre ele na aula que vem. Beleza? Então, essa aula de hoje foi para definir grafos planares, mostrar condições necessárias para grafos planares. É isso que a gente viu hoje. Legal? Qualquer pergunta, vocês mandam e-mail. Eu acho que eu estou devendo coisas para vocês. Talvez eu esteja devendo gabaritos, mas eu não tenho certeza. Eu sei que para a graduação estou devendo uns gabaritos, eu vou fazer isso hoje. Vou ver o que eu estou devendo para vocês também, para botar em dia hoje e amanhã, tá? Entre hoje e amanhã eu ponho em dia essas coisas aí. Beleza? Mas é isso, gente. Vou encerrar a gravação.